Boa noite aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, como eu prometi, eu falei que eu ia entrar aqui 8h45, atrasei um pouquinho. Pelo visto aí o Thiago Nigro estava em live também, aí eu não queria competir com ele, sabe como é que é, né? Não tem como competir com esses caras tão grandes assim. E pra adiantar logo, não vou ficar enrolando muito, o que eu vou falar nessa live? Então, conforme eu falei na live do feriado, então sábado eu fiz uma live contando como que eu comecei a investir na prática. Para quem não me conhece, antes de tudo, eu me chamo Douglas. Então, recentemente eu saí do exército, eu era capitão, acabei saindo do exército em novembro do ano passado. E essa mudança toda que aconteceu na minha vida, eu era oficial de carreira, né? E ela começou porque eu comecei a investir. Então, quando eu comecei a investir, não era a ideia, eu realmente saí. Mas com o andar das coisas, com a evolução que eu tive tanto na parte financeira quanto em outras áreas da vida, com o tempo eu consegui ver eu consegui ver coisas que eu não conseguia ver antes, e acabou que não fazia mais sentido eu continuar na carreira que eu estava. Então eu resolvi realmente sair, e eu estou fazendo uma série de lives a partir de hoje para explicar as maiores sacadas, os maiores insights que eu tive quando eu realmente decidi largar a carreira militar por causa principalmente dos investimentos. Então o tema de hoje vai ser, praticamente eu vou falar qual foi a maior sacada que eu tive antes de começar a investir, que realmente fez com que eu começasse a colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim na prática. Então antes disso eu não investia, eu tinha, enfim, alguns medos, eu vou abordar aqui no assunto de hoje, que consequentemente isso foi o que me levou a tomar a decisão de realmente começar a investir. Mas antes de falar qual foi essa maior sacada, eu queria deixar claro aqui o que é investir quando eu falo investir. Então tem aquela coisa clássica, que era o que eu achava antigamente. Então para mim, antes de começar a investir, quando eu ainda não tinha muito dinheiro investido, eu só tinha a ideia de que investir era comprar alguma coisa barato e vender alguma coisa caro, seja ações, seja casas, imóveis, gado, terras, enfim, tudo se resumia a comprar barato e vender caro. Para mim isso era investir, se não fosse para fazer isso não seria investimento. E eu acabei de descobrir que esse jeito clássico aí, conhecido, não ia ser muito interessante. Por que eu pensava nisso? Eu falei, caramba, eu já não sei investir, né? Eu não estou investindo nada, eu não tenho dinheiro investido, e eu tô com medo de investir R$1.000, 5.000, R$10.000. Imagina quando eu tiver muito dinheiro, quiser investir, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Se eu não sei investir pouco, como que eu vou ter coragem de investir muito dinheiro? Não fazia sentido, né? Eu pensei, caramba, eu quero investir porque eu não quero ter um trabalho extra, eu quero fazer meu dinheiro trabalhar. Mas se para investir eu tenho um trabalho extra, se para investir pouco eu já estou tendo um trabalho para começar, imagina se eu for investir muito dinheiro. Então, consequentemente, quanto mais dinheiro eu tivesse, mais difícil ia ser investir. Isso era o que eu achava antes de eu começar a investir. Então eu ficava preso nessa ideia, caramba, eu vou ter que começar a ter muito dinheiro, eu vou ter esse dinheiro, eu vou ter mais trabalho e eu vou estar me sentindo muito desconfortável em investir grandes quantidades. Isso era um desconforto, isso acabava mexendo bastante comigo, eu não sabia se eu realmente queria investir, se eu não queria. Eu fiquei muito tempo preso, alguns anos, na verdade, preso nisso daí. Até porque eu já estava trabalhando, eu tinha um salário, eu tinha estabilidade, eu não tinha a necessidade, eu achava que eu não tinha, melhor dizendo, de começar a investir. E pelo que eu entendia de investimento, se eu fosse começar a investir, eu iria ter muito mais trabalho, e quanto mais dinheiro, mais trabalho. Então, alguma coisa no meu inconsciente falava para eu não começar, e eu não entendia isso. E depois que eu descobri que tinha uma outra estratégia da gente realmente começar a investir colocando o dinheiro para trabalhar, para buscar dividendos, rendimentos de ações, fundos de investimento imobiliário, eu comecei a entender o que era uma renda passiva, totalmente passiva. Então eu não tenho que ficar comprando ações baratas, vendendo ações caras e pegar esse lucro para poder ter um resultado. Eu não precisava disso, bastava comprar ações baratas, ações que pagam dividendos, ações de empresas sólidas, que isso com o tempo, quanto mais ações eu tivesse, eu teria uma renda maior sem ter um trabalho extra necessariamente. Então eu teria ou o mesmo trabalho ou até um trabalho um pouco mais facilitado aí, quanto mais dinheiro eu tivesse. Então quando eu comecei a entender que existia essa possibilidade, as coisas começaram a mudar um pouquinho no início. Então isso era antes de eu começar a investir. Eu tomei ciência que tinha essa possibilidade, só que eu não investia. E por que eu não investia meu dinheiro, né? O que eu falava para mim? Então, primeiro era o clássico medo.
Então, se eu tinha medo de perder pouco dinheiro, 10 mil reais, 20 mil reais, o que será que aconteceria se eu perdesse 50 mil, 100 mil reais? Então, se eu não tinha coragem de investir pouco, eu nunca ia ter coragem de investir muito dinheiro. Então, é uma mentalidade muito escassa que eu tinha, né? Uma mentalidade de escassez. Então, eu ficava preso nisso, eu não tinha muito, digamos que, tempo para conseguir investir. E com essa mentalidade eu nunca ia ter condições de ter esse dinheiro para poder investir. Eu fiquei muito tempo preso nisso. Então, quando eu comecei a ver que eu estava nesse carrossel de ter medo de investir, então eu não vou investir, se eu não estou investindo eu não tenho dinheiro. Enfim, essa confusão fez com que eu me afastasse dos investimentos. E outro medo que eu também tinha era em relação a... não era nem medo, na verdade, era falta de tempo, vamos assim dizer, falta de tempo para estudar. Eu achava que precisaria de muito tempo para estudar. E realmente, por quê? Porque é o seguinte, caramba, se para investir pouco, eu já estou com essa dificuldade, imagina quando eu tiver muito dinheiro. Eu vou ter que ter muito tempo para poder me dedicar para estudar e para aprender. E eu não queria fazer isso, eu queria ter a vida que eu tinha. Então eu já tinha o meu trabalho, eu já tinha a minha renda, eu tinha meus esportes, eu tinha a dança que eu gostava de dançar. Enfim, eu tinha uma série de atividades, sair com os meus amigos, dar atenção para minha família. Então eu não queria ter mais um trabalho extra de ter que ficar fazendo aquelas operações com investimento e ficar estudando para fazer as operações. Não fazia sentido para mim. Como não fazia sentido, qual que era o resultado? Eu não investi. Então uma série de fatores que aconteciam comigo que eu não começava nem a querer estudar. E eu não tinha realmente interesse em querer ficar fazendo várias operações e nada. Eu queria só colocar meu dinheiro para trabalhar por mim. E pelo que eu achava que aconteceria, quanto mais dinheiro eu tivesse investindo, mais trabalho eu teria. E isso fez com que eu percebesse que investir seria um desgaste mental, vamos assim dizer. Quanto mais dinheiro eu tivesse investido, mais eu iria querer estudar e mais eu iria querer ficar em cima dos investimentos para eu poder cuidar desses investimentos. E isso gerava um estresse mental, uma descarga de energia tão grande que isso me afastava. E eu comecei a entender, caramba, eu não consigo nem começar a investir só de pensar no trabalho que vai dar. Poxa, não faz sentido isso, entendeu? Porque se a gente for pensar, o nosso cérebro, acho que a maioria de vocês sabe disso, não sei se já fizeram a correlação disso com os investimentos, mas o nosso cérebro, ele é dividido, eu vou resumir muito aqui, tá? Então se tiver um médico, alguém realmente especialista nisso, vai achar que eu estou sendo bem simplista, mas essa é a ideia, é simplificar e deixar bem fácil da gente entender para a pessoa leiga do zero começar a entender um pouquinho o raciocínio. Imagine que o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios. Então a gente tem o nosso hemisfério esquerdo e o nosso hemisfério direito, né? O lado esquerdo e o lado direito do cérebro. O lado esquerdo é o lado racional. Então ele que tem aquela parte de análises técnicas, pensamento mais lógico, um pensamento mais cognitivo. Se a gente for pensar para parar sobre investimentos, muita gente acha que investimento tem a ver mais com o lado esquerdo. Então a gente pensa, poxa, para eu poder realmente investir, o que eu vou precisar? Eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que pegar um livro. Então, para eu começar, eu tenho que estar sabendo, porque a gente está comunicando o nosso lado esquerdo do cérebro. E a gente tem o lado direito, que ele é quem lida, digamos ali, com as emoções. Uma parte um pouco mais emocional, mais artística, assim, se a gente for falar. E ele que é realmente responsável pelas nossas ações. E durante um certo tempo eu não conseguia fazer uma ligação dessa divisão de cérebro com o ato de investir. Para mim não fazia sentido, eu deixava isso de lado. Mas eu comecei a ler em alguns lugares, eu comecei a ver algumas histórias. Será que realmente quem comanda essa área de começar a investir é o lado racional ou é o lado emocional do cérebro? Eu comecei a pensar em algumas analogias. Então, por exemplo, se eu for pensar numa dieta, pensando com o lado esquerdo, com o lado racional, todo mundo sabe que tem que comer bem para você ter uma boa saúde, para você ter disposição, e que comer bem, consequentemente, é evitar muito açúcar, muita gordura, fast food, essas coisas. Todo mundo sabe disso. Só que se a gente for olhar, estava até conversando com a minha esposa hoje, ela comentou, caramba, amor, mais de 50% da população brasileira é obesa. Se for olhar os números até lá fora, Estados Unidos, é até maior esse percentual. E por que é isso? Porque o ato de você comer fora da dieta, o ato de você não conseguir seguir uma dieta, é porque a dieta é uma coisa muito emocional. Então a gente está sempre focando nos prazeres imediatos, vamos assim dizer, açúcar,
uma fritura, um fast food, um hambúrguer, uma pizza. Eu sou apaixonado por pizza. Quem me conhece, principalmente da época do Rio Grande do Sul, eu estava toda semana lá na Alameda. Eu era apaixonado, eu sou ainda apaixonado por pizza. E eu percebi que o ato de comer não é um ato racional, é um ato emocional. Eu estava até no Coco Bambu nesse domingo agora com a minha esposa. A gente foi pedir uma entrada, a gente pediu uma batata. A batata vem com cheddar e vem com bacon também. A gente pediu também era escondidinho de carne de sol. E eu falei, garçom, eu vou querer ainda mais uma jarra de suco, só que o suco é sem açúcar. Só que quando eu pedi a batata sem mencionar o cheddar e sem mencionar o bacon. Eu falei com o garçom, eu vou querer o suco sem açúcar. Aí, não, tudo bem, mas vocês estão sabendo, né, que a nossa batata ela vem acompanhada com cheddar e com bacon. E nisso eu comecei a rir. Eu falei, não, é porque a gente não gosta muito de açúcar. Eu e a minha esposa, a gente realmente tira o açúcar do café, tira do suco. A gente já acostumou a tomar essas coisas sem açúcar. Só que a batata pode vir com bastante cheddar, pode vir com bastante bacon. Inclusive, se quiser compensar a falta de açúcar no suco, pode colocar na batata em cheddar e bacon. E por quê? Porque justamente esse prazer imediato assim tem muito a ver com o nosso lado emocional. Então, dieta é uma coisa emocional, exercício físico é uma coisa emocional. Então, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, que você tem que ter uma frequência numa atividade física, você tem que ter constância, você tem que treinar. Só que vai falar isso pro seu corpo quando a gente está deitado assistindo Netflix, está assistindo uma série, um filme, tá chovendo, tá acontecendo alguma coisa. A gente, não, mas eu tenho que treinar, eu tenho que fazer isso, mas vai falar isso pro seu lado emocional do seu cérebro. Não adianta, não é assim que as coisas funcionam. E isso, quando eu comecei a entender, aos poucos eu vi que investimento talvez pudesse ser algo parecido. Aí eu teria que pensar em investimento mais no sentido racional da coisa e não no sentido emocional. E foi aí que caiu, e foi justamente essa sacada que eu tive. Eu me perguntei na verdade, investimento, será que isso é racional ou é emocional? Então, se eu for pensar em investimento com o lado esquerdo, com o lado racional da coisa, que eu acho que é o que a maioria das pessoas que estão começando a investir começam a fazer. O que a primeira pessoa pensa? Poxa, eu tenho que aprender tudo, eu tenho que ler um livro, eu tenho que fazer isso e aquilo. Poxa, e racionalmente pensando, é realmente isso que acontece, mas tem um pequeno problema, né? Por exemplo, esse livro aqui, ele chama O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Warren Buffett fala que esse livro é a Bíblia dos investidores. Todo investidor tem que ler esse livro. Mas aí você pega uma pessoa que nunca investiu, que não tem nenhum conhecimento de investimento, você pede para ela ler um livro dessa grossura, que só fala sobre investimentos, principalmente no mercado de ações. Se a pessoa não lê nem livro que ela gosta, de assunto que ela gosta, de assunto que ela faz, imagina ler um livro desse tamanho de um assunto que ela não gosta e que ela nem conhece. É lógico que ela não vai ler. Então ela vê um livro desse e a primeira coisa que ela faz, ela desiste de ler. Poxa, beleza. Aí vai, não, vou ler um outro ator, né? Falam bastante do Nassim Taleb e tal, não sei o quê. Aí pega o livro do Nassim Taleb, que é outro trambolho para você ler. Todos os livros dele são desse tamanho. Ah, não, tá, não quero ler então Nassim Taleb, vou ler um outro livro. Aí pega o Howard Marks, né, o mais importante do investidor. Não é um livro grande, mas também não é um livro pequeno. Mas o que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela racionaliza que ela tem que aprender a investir, primeiro aprender tudo, a parte teórica, antes de começar a investir. Aí, só voltando aqui, ela pega isso aqui de livro, ela quer ler. Opa, a musiquinha da máquina tá tocando. Só parar a musiquinha aqui, enquanto isso eu vou ficar acenando pro pessoal que tá entrando aqui, que eu nunca aceno. Bárbara, Rose, David, esse Faez, que eu não sei quem que é. Pronto, fechou aqui. Mas o que acontece? A pessoa acha que investir é algo racional. Aí ela pega isso aqui de livro, de um assunto que ela não gosta, de um assunto que ela tem 1 milhão de preconceitos na cabeça dela há 20, 30 anos, e ela acha que depois de saber isso tudo, ela vai começar a investir. O que o seu lado emocional pensa quando acontece isso? Vem o nosso lado direito e pensa, caramba, eu vou ter que perder a minha energia, o meu tempo para ler tudo aquilo? Não, eu vou assistir Netflix, eu vou no Coco Bambu comer batata frita com suco sem açúcar. O emocional vai concentrar todos os pensamentos para qualquer coisa, menos em começar a investir. E quando a gente começa a se tocar disso, a gente entende realmente que investir não é uma coisa racional, é uma coisa muito mais emocional do que, acho que as outras coisas que eu falei.
E é muito engraçado porque as pessoas não acreditam quando a gente fala isso. Elas realmente acreditam que investimento é algo racional. Acha que só porque tem a ver com bancos, consultores de investimento, empresas gigantes com relatórios de ações, isso acha que é algo racional. E isso afasta as pessoas do seu início, né? Daquela hora de realmente começar a investir. E é o que eu continuo batendo muito na tecla. Investimento não é nada racional. Investimento é muito mais emocional, é muito mais emoção do que realmente racional. Se fosse uma coisa simplesmente racional, vamos pensar aqui comigo. Digamos que é racional. Então você pega uma cartilha, você vai seguir essa cartilha, seguindo você vai ficar rico, vai ficar milionário. Poxa, beleza. Só que essa cartilha custa 100 mil reais. O que todo mundo ia fazer? Ia pegar 100 mil reais para comprar essa cartilha para poder ficar milionário. As pessoas iam até o quê? Pegar empréstimos de 100 mil reais porque a certeza de ser milionário tá certa. Porque se é um passo a passo, se é uma coisa racional, todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ser milionário. E não é assim que a coisa funciona. Simplesmente não é assim. Não é porque você quer ser rico e que você tem um passo a passo que você vai conseguir seguir o seu passo a passo. E por que você não consegue? Simplesmente porque quem comanda as ações é o nosso lado direito. Então eu vou bater isso na tecla até o final dessa live. Se você ficar tentando começar a investir, se você quiser entender os seus investimentos com o lado esquerdo do cérebro, com o lado racional, você nunca vai conseguir ter tranquilidade nesse mundo dos investimentos. E por que eu falo que o lado mais importante, vamos assim dizer, é o lado emocional? É só você pensar nas suas atitudes praticamente de curto prazo. Então, o que acontece aqui no Brasil? Vamos falar no Brasil, que é onde a gente mora. No Brasil, a criança, desde pequena, ela já nasce escutando o que é dos pais. Tem que comprar casa própria, você tem que ter a sua casa, você tem que ter o seu lugar, o sonho da casa própria. Aí você liga a TV para assistir. Na minha época era TV Globinho, hoje em dia eu não sei o que passa na TV de manhã. Aí tinha comercial de banco, comercial da Caixa Econômica Federal, financia sua casa, programa disso, programa daquilo. Ou seja, o tempo inteiro comunicando que a gente tem que ter uma casa própria, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas se a gente for pensar no nosso lado racional, não compensa financeiramente você financiar uma casa. Se você financiar uma casa, você vai pagar o preço de 2, 3 casas daqui a 30, 35 anos. Se você fizer um consórcio, vai pagar talvez 30, 40, 50% a mais do valor da casa. Então você tem que saber realmente conciliar os dois, né? Então tem até aqui o Roberto falando, tem que ter os dois lados aliados que surge mais efeito. Justamente, você tem que conciliar o seu lado racional com o lado emocional, mas só lembrando que quem vai realmente dar o pontapé daquela primeira ação, normalmente em 90% dos casos, vai ser o nosso cérebro emocional. Então, quando a gente está ainda criança, escutando essas informações de que a casa própria é importante, a casa própria é vida, nossos pais são pessoas que amam a gente, querem o nosso bem, nossos avós sempre falando da casa própria, o que acontece com a pessoa quando ela tem o primeiro salário caindo de forma constante? Ela vai lá e pega metade do seu salário ali, pega um financiamento de 1.000, 2.000 reais e coloca tudo num financiamento imobiliário, achando que vai ser bom porque não vai pagar aluguel, enfim, tem uma série de fatores. Isso é o racional dela sendo esmagado pelo seu lado emocional. Quem está comandando essa ação é o seu lado emocional, porque se você for pensar racionalmente, estou até respondendo aqui o David, né, perguntando se aluguel é vantajoso e se sim, por quê e se não, por quê. David, eu vou fazer uma live exclusiva só sobre se é interessante ou não financiamento ou morar de aluguel. Tá ok? Isso é um assunto que dá pra gente falar durante muito tempo. Eu tenho que explicar alguns conceitos antes de eu entrar só nesse assunto, mas falando com o seu lado racional. Financeiramente falando, não compensa. Compensa muito mais você morar de aluguel, não compensa você financiar, né? Melhor dizendo. Não compensa você financiar e compensa muito mais você morar de aluguel e a diferença é você investir. Então depois na outra live eu vou trazer números para você poder abastecer, vamos assim dizer, o seu cérebro racional. Mas o que acontece? Quem comanda em 90% dos casos é o emocional. Então, a comunicação que você vai recebendo faz com que você financie um apartamento, faça um consórcio imobiliário, essas outras alternativas. E, enfim, não tem certo, não tem errado, tem apenas escolhas. E quando a gente começa a alimentar tanto o nosso racional quanto o nosso emocional, a gente começa a fazer escolhas normalmente mais
assertivas. Então, quem realmente dá o passo inicial, quem começa a gerir as nossas emoções, eu vou até falar por mim. Então, quando eu me formei na Academia Militar, lá em 2013, era aquilo, né? O aspirante, ele tem que se formar, ele tem que ter o carro zero, o carro do ano, pô, aspira o carro, é aquilo. E essa era a comunicação que eu recebi durante 5 anos na Academia Militar. Então, o que eu fiz assim que eu me formei? Eu simplesmente peguei e financiei um carro, já que era o certo, já que era o normal, né? Então, até o Felipe aqui acabou de entrar, o Felipe Henriques, também companheiro de Academia Militar, se formou um pouquinho depois de mim. Ele sabe que essa é a comunicação que a gente recebe ali quando a gente está prestes a se formar. E eu fiz isso, eu me formei naquela emoção, eu tenho que ter o carro, eu tenho que ser o aspirante, chegando, pá, carro zero. Eu fui e financei um carro. Fui muito feliz. É uma decisão que eu talvez hoje em dia não fizesse, mas o que me levou a agir daquela forma foi justamente a emoção, não foi a razão. Se eu fosse pensar com o meu cérebro racional, eu teria que ter feito, né, uma coisa diferente. Talvez comprado um carro um pouquinho mais em conta, ter juntado dinheiro daqui a 5 anos, comprar um carro muito melhor à vista, realmente feito uma estratégia diferente que eu não conhecia, meu racional não era tão bom nesse aspecto, e o meu lado emocional gritou muito na hora de comprar o carro. Então acontece, né? Aí o Felipe falou que fez também a mesma coisa, a vida ensina, e realmente faz parte do processo. A gente demora um tempinho, eu demorei acho que uns 6, 7 anos para começar a querer mudar um pouquinho essa realidade e trazendo justamente esses aprendizados aí que eu tive, trazendo para cá e explicando um pouquinho do porquê que a gente começa a fazer isso. Então acaba que o quê? Qual é a comunicação, né? Voltando para investimentos, né? Para a gente não desfocar aqui, o que acaba acontecendo no assunto investimento quando a gente pensa cérebro racional e o nosso cérebro emocional. Então você pensa, caramba, eu tenho a razão falando, eu tenho que começar a investir. Aí a emoção pensa, poxa, olha o tamanho dos livros, olha o tempo que você vai demorar para conseguir ler tudo, olha o tempo que você vai demorar para você aprender e dominar todas as matérias. Isso, o que acontece, a pessoa nunca tem aquele start para começar. O próprio cérebro racional, emocional, começa a fazer uma sabotagem do seu lado racional. Então ele encontra uma justificativa para não começar a investir. Então você não tem resultados em investimento justamente porque você não consegue digamos ali, o ponto inicial, o pico inicial para você destravar. Você está sempre fazendo uma comunicação negativa. Então, o que eu tive de insight quando eu entendi isso? Eu tive que mudar a forma que eu pensava. Como que surgia o pensamento com o investimento? Eu falava que eu queria investir, que eu queria comprar ações, fazer aquilo, fazer isso. E o que acontecia? Qual era a reação das pessoas ao meu redor? Não, investir é perigoso, investir é isso, investir é aquilo, você pode perder tudo porque fulano perdeu tudo. Qual que é o pensamento que isso me gera? É um pensamento negativo ou é um pensamento positivo? Se a gente for parar para pensar, é um pensamento negativo. Se eu tenho uma reação negativa a um pensamento sobre investir, o meu cérebro emocional vai querer realmente começar a investir, ele não vai querer investir. Então esse que é o problema. Quando eu estava querendo começar a colocar bastante dinheiro na bolsa, alguns colegas falavam isso, não cara, deixa na poupança. Então eu vim de um meio militar, né? Eu tinha colegas militares bem conservadores, alguns, outros não, mas a maioria conservador, que ou tinha um título de capitalização ou tinha uma poupança, tudo dentro de banco. E eles falavam, cara, não vale a pena, você vai se incomodar, você vai perder dinheiro. Então, quando eu pensava em investir, a primeira, digamos que, orientação que eu recebia, até mesmo de militares mais experientes, coronéis, majores, coronéis, enfim, eles falavam, cara, toma cuidado, acho que não sei se é isso que você deve fazer. Então eu já tinha uma perspectiva negativa dos investimentos, não ia ter como dar certo. E eu entendi que se a comunicação negativa me causa medo, me gera pensamento negativo e eu não invisto, para eu poder começar a investir, eu tenho que mudar a minha comunicação. E quando eu tive esse insight, eu falei, caramba, é isso, eu tenho que simplesmente mudar, vamos dizer assim, o meio onde eu estou e principalmente as pessoas que estão
como posso falar, me orientando em relação aos investimentos. Então, qual foi a primeira ação prática que eu fiz quando eu entendi que eu precisava mudar a minha comunicação? A primeira coisa foi pensar nas minhas redes sociais. Então eu falei, caramba, eu tenho que realmente, o quê? Eu vou seguir pessoas que falam sobre investimento, eu vou seguir pessoas que falam bem de possibilidades na bolsa de valores, enfim, alguma coisa nesse sentido. Só que não basta eu falar sim para o que eu quero, eu tenho que falar não para aquelas coisas que eu não quero. Então eu não queria pessoas falando mal de investimento, eu não queria pessoas que faziam alarmes, né, grandes matérias sensacionalistas em relação a investimentos. Eu não queria, por quê? Porque eu sabia que essa comunicação negativa ia influenciar no meu pensamento, ia influenciar o meu cérebro emocional e eu nunca iria dar aquele start para começar a investir. Foi até o que o David colocou aqui. Justamente a mudança e a influência ao redor fez com que aos poucos eu conseguisse mudar a minha forma de pensar. Então, primeiro passo, comecei a seguir pessoas que falavam de investimentos nas redes sociais, que era o mais fácil que dava para eu fazer. Comecei a seguir várias, e quem falava mal de investimento, quem falava mal sobre prosperidade, quem falava mal em relação a isso tudo, eu simplesmente bloqueei e deixei de seguir. Não fez falta, não faz falta até hoje, na verdade, e os meus resultados começaram a mudar. Mas quando eu fiz isso lá atrás, uma coisa muito interessante aconteceu. Toda vez que eu começava a pensar sobre investimentos, eu ficava mais tranquilo, mais feliz, mais alegre. Eu não tinha mais aquele medo, não tinha mais aquela suspeita se era algo que ia dar certo ou algo que ia dar errado. Então, no primeiro momento, eu tive que mudar essa comunicação. Comecei a seguir essas pessoas e, por incrível que pareça, eu acho que magicamente, né, eu adoro falar isso magicamente, outros colegas que investiam começaram a se aproximar de mim. Viam que eu estava falando de investimento, viam que eu estava realmente procurando aprender mais nessa área e eles iam trazendo essa tranquilidade. Acabou que se tornou um hábito. Então, falar de investimentos, seguir páginas interessantes de investimento, isso se tornou um hábito e semana após semana, dia após dia, com pensamentos positivos, acabou que o meu medo que eu tinha, vulgo dos pensamentos negativos, foi diminuindo e aquela vontade de realmente começar a investir começou a crescer. Então isso não é do dia para a noite que vai acontecer, isso demora algum tempinho, mas você tem que começar o quanto antes a se cercar dessas pessoas e começar a fazer uma comunidade, seja uma comunidade online, seja uma comunidade com as pessoas ao seu redor. Então quando eu comecei, eu tinha algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas que investiam e eu estava começando a seguir os grandes influenciadores da Bolsa de Valores, enfim, aqui do Brasil. E ao mesmo tempo, como eu gostava de ler, eu comecei a ler também. Então, quando eu comecei a mudar a forma de pensar, um pouquinho depois eu fui lá e joguei o dinheiro. Eu ainda não tinha, joguei o dinheiro na Bolsa de Valores, né? Deixar claro que não foi na mesa, foi em nenhum lugar não. Eu realmente comecei a investir. Eu até já contei a história na outra live, que eu tinha a poupança ali, tirei 2/3, poupança não, no Tesouro Selic, eu tirei tudo da poupança, voltei para o Tesouro Selic e um pouquinho depois tirei 2/3 do Tesouro Selic e joguei tudo no mercado financeiro. Mas por que eu fiz isso? Justamente pela comunicação que eu estava tendo. Então, uma dica, um insight, não tentem começar a investir pensando apenas no, vamos dizer, no racional. Então, não tenta criar uma razão lógica, eu vou aprender, vou ler 4, 5 livros para depois começar a investir. Sempre vai ter uma desculpa, seja falta de tempo, seja falta de dinheiro, sempre vai ter uma desculpa que vai te impedir realmente de começar. Até perguntaram aqui, né? O Roberto perguntou, aposta esportiva não traz retorno legal também? Cara, eu não trabalho com aposta. Então, digamos que eu gosto de ter tranquilidade, eu gosto de controlar e para ficar apostando eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber sobre esporte, eu tenho que saber qual que é a probabilidade de um time ganhar, de saber do que vai acontecer. Eu não gosto disso porque, enfim, acho que tem uns 4 ou 5 anos que eu não assisto futebol, por exemplo, né? Eu sei que no meu último ano que eu estava no exército, a febre era falar sobre um site de apostas lá, não lembro qual que era. Era engraçado que eu começava a falar de investimento, eu já estava quase saindo do exército falando de investimento ali, tinham 2 pessoas me escutando, aí na mesa do lado estavam falando de apostas de futebol, tinha 20 pessoas, né? Isso é engraçado, mas
é aquilo, não, eu sou botafoguense, então eu vou admitir isso também, então eu sempre estava brigando para subir e descer, né? Primeira divisão, segunda divisão, e gastar o meu tempo e minha energia com isso estava sendo um pouco desgastante, então acabou que eu me afastei do futebol, deve ter uns 4, 5 anos, e consequentemente tudo que envolve a aposta esportiva eu não acompanho muito, deixei um pouquinho de lado. Só que é um trabalho extra, então a aposta esportiva tu vai ter que estar por dentro do que está acontecendo, dos jogos, disso, daquilo. Como a minha ideia é você não ter nenhum trabalho e receber totalmente passivo, a aposta não está dentro aí do que eu considero como investimento para você ter uma renda extra passiva. Então tudo que eu falo em relação ao investimento é justamente uma renda extra, ou seja, se você parar de apostar, você vai parar de perder ou de ganhar dinheiro. Vai depender aí do seu histórico. Só que se você tiver uma rotina de investir em renda que você consiga ganhar sem estar trabalhando, é interessante. O que eu acho bem interessante, eu até falava com o pessoal que era colega meu, cara, beleza, eu não sou contra questão de aposta esportiva, mas começa a investir, quando você estiver ganhando aí os seus dividendos, pega uma partezinha e começa a apostar. Porque pode ser que em algum momento você pare de apostar, só que esse dinheiro do investimento nunca vai parar de entrar. Então eu até brincava isso com alguns até começaram a investir depois disso, aí eles pegavam os dividendos e apostavam os dividendos, enfim, tá tranquilo, o dinheiro estava entrando, então isso que importa. Mas é aquilo, cada um vai ter uma coisa que gosta de fazer, e o meu foco realmente é não ter que estar apostando, não ter que estar realmente fazendo nenhum tipo de trabalho extra. Então a primeira coisa que eu sugiro para você começar a investir muda a comunicação, começa a seguir essas pessoas que falam bem de investimentos, né? Pode me seguir aqui, então, acho que a maioria que já me segue. E um detalhezinho que eu não mencionei, que eu acho que é importante mencionar. Quando você estiver seguindo essa estratégia, a sua estratégia de investimento, né? As pessoas que têm uma estratégia parecida com a sua, você tem que falar não para 2 tipos de pessoas. Aquelas que estão indo contra o que você quer, então se você quer investir, quer uma vida próspera, abundante, tudo, coisa positiva. Se tem pessoas que só falam sobre crise, que só falam coisas negativas, realmente essa pessoa, você pode falar um não para ela. E um outro ponto é falar não para estratégias diferentes, porque tem pessoas também que têm outras estratégias de investimento, só que não são compatíveis com a minha, por exemplo. Então, eu quero usar o meu exemplo pessoal. A minha estratégia é pensando no longo prazo, comprando ações ao preço barato. Eu não vendo ações, é muito raro eu realizar uma operação de venda. Então eu compro ações, fundos de investimento, quando eles estão baratos, e eu vou acumulando. E quanto mais eu acumulo essas ações, mais eu recebo dividendos, mais eu recebo. Ou seja, a minha reserva ela vai aumentando. Tem estratégias de investimento em ações, que é aquela famosa day trade, né? Você compra e vende, faz operações diárias. Tem operações de opções, então é uma outra estratégia também. Então, sempre quando começavam a falar de day trade, operações com opções, mini contratos, isso e aquilo, eu simplesmente falava não para essa estratégia. Por quê? É uma estratégia ruim? Não sei se é boa, não sei se é ruim, cada um tem a sua estratégia. Só que não era a estratégia que eu queria para mim. Então, qual que era o meu foco? Aumentar a minha renda mensal sem um trabalho extra. Como essas estratégias elas envolvem um trabalho extra, ela não era para mim, então eu falei não para elas também. Então eu falei sim para a minha estratégia de aumento de ações e fundos que dão uma renda extra, e falei não para quem trabalhava com operações day trade, contratos, tanto de ações, day trade de criptomoedas, enfim, eu não trabalho assim, porque a minha ideia é ter tempo livre. Quanto mais eu estiver investindo, quanto mais tempo eu tiver no mercado, menos tempo eu vou ter que dedicar e vou ter cada vez mais liberdade. Eu vou até falar uma live específica, vai ser acho que até a próxima live, eu vou fazer uma antecipação daqui a pouco, mas uma coisa prática. Aqui ó, o David perguntando se vai rolar uma live sobre perfil de investidor. Olha, eu vou fazer sim, eu posso colocar, já vou até deixar anotado aqui, sobre perfil, porque é um assunto bem interessante, entendeu? Tem gente pegando um pouco essa questão de perfil de investidor. Tem gente que nunca vai conseguir realmente começar a investir em ações, infelizmente. São muitas crenças, são muitos pensamentos negativos que vão pegar, só que esse investidor, talvez algum dia ele consiga sair pelo menos da poupança. Pode namorar um título público, alguma coisa assim, um CDB bancário,
Você deveria bancar um pouco a redundância, mas eu falo assim para os leigos realmente entenderem bem o que eu estou falando. Mas é justamente por isso. Tem gente que nunca vai entrar na renda variável, mas talvez entre numa renda fixa que pague mais do que a poupança. Então, eu não posso achar que todo mundo vai seguir uma estratégia parecida com a minha, porque nem todos querem aquilo que eu quero. Mas é um assunto bem interessante, eu vou tratar, até já anotei aqui, e perguntaram se tem como identificar o próprio perfil. Cara, eu vou dizer que tem sim, tá ok? Eu vou dizer que tem, não é tão difícil. Depois me pergunta no direct, eu explico mais ou menos, e eu vejo se na live que eu for falar sobre perfil de investidor, eu também toco nesse assunto para você identificar o próprio perfil. Mas só para concluir, né, o assunto de hoje, então, uma dica prática para você poder mudar a sua forma de pensar e colocar o seu cérebro emocional para ganhar do seu cérebro racional. Então, muda a comunicação, procura seguir pessoas que falam sobre esse assunto, seja nas redes sociais, seja colegas de trabalho, amigos, parentes. Então, tenta descobrir quem está investindo, quem já está nesse meio, coloca do lado, pergunta, vê como que é a estratégia dessa pessoa, vê se o que ela sugere para você. Realmente começa a seguir essas pessoas, começa a fazer o que elas estão fazendo, que naturalmente o seu inconsciente ele vai começar a pensar de forma diferente. E aquilo que parece improvável, que é começar a investir, você pode começar realmente a investir. Então, essa é a dica que eu dou, essa foi a sacada que eu tive há muitos anos atrás, e quando eu me toquei disso, eu mudei a comunicação, me cerquei de pessoas que investiam e os meus resultados começaram a mudar. Então essa é a dica que eu dou. E amanhã eu vou fazer uma outra live, né, falando alguns insights também, e eu quero dizer que amanhã vai ser o seguinte, o tema. Eu vou falar justamente o que eu falei no finalzinho agora. Será que realmente investir é você se sacrificar ou é você buscar a sua liberdade? Então eu vou filosofar um pouquinho a respeito desse tema. É bem controverso, é bem interessante. Eu vou trazer alguns insights que me ajudaram a manter o ímpeto logo no início. E esse assunto, para mim, acho que é um dos que eu mais gosto em relação à liberdade, porque foi graças aos investimentos e à liberdade que eu tive por causa dos investimentos que eu consegui sair do meu trabalho e hoje eu ganho a vida, né? Eu consigo fazer muito mais do que eu fazia justamente por ter essa liberdade geográfica, liberdade de tempo e tudo mais. Então agradeço aí todo mundo que entrou na live, todo mundo que compartilhou aqui de opiniões, todo mundo que fez perguntas. Dizendo que amanhã vai ter live também. Eu vou fazer ela um pouco mais cedo, que amanhã eu vou ter um compromisso à noite. Mas aí durante o dia eu vou estar avisando ali nos stories. Então, até a próxima, pessoal. Até mais.